Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui substituindo, na verdade, o vereador Pacífico, que é presidente da COF, que é a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Bertioga. Eu sou vice-presidente ou membro dessa comissão e eu vim substituí-lo porque ele está numa missão importante em Brasília, tentando justamente buscar conhecimento, recursos, para que ajude aí o município a se desenvolver. Então ele pediu que eu substituísse e é o que eu estou fazendo aqui, sempre acompanhado do Aldi, que é o secretário da Câmara do município, e ele é uma pessoa que conhece bem o orçamento do município. Eu só queria fazer um paralelo para que a gente possa dar continuidade. O que é isso que nós estamos discutindo aqui? Por que nós trouxemos a público essa discussão? Porque normalmente as pessoas dizem que a Câmara Municipal às vezes faz as coisas sem discutir muito, de forma muito rápida e tal. E desta vez, pelo contrário, o vereador Pacífico tomou a iniciativa de trazer essa discussão para a população, para que todos tivessem a oportunidade de discutir, de entender o que é o orçamento do município. O orçamento do município começa numa ação de governo, que é o plano plurianual. Ou seja, cada governo que assume, ele projeta politicamente ações que devem ser feitas nos seus 4 anos de governo. Então, ele projeta quais são as prioridades, quais são as metas que ele pretende atingir, e isso se chama plano plurianual, que é o plano de governo. Para que essas metas sejam cumpridas, ele tem que dirigir o orçamento, para que o orçamento, que é, na verdade, toda a receita do município, ele deve dirigir para as despesas mais necessárias. E aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que justamente indica para onde ou para que destino os recursos devem caminhar para fazer frente a todas as despesas do município. E, finalmente, existe uma lei, que é a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, onde que você tem cada item, cada despesa colocada ponto a ponto. É complicado? É complicado, às vezes é complexo, mas é exatamente aquilo que cada um de nós faz na sua casa. Todo mundo que tem que fazer o dinheiro dar do começo até o final do mês, o que ele faz? Ele organiza, ele sabe quanto que ele tem que ganhar, ele sabe quanto que ele pode gastar de gás, quanto que ele pode gastar de comida, quanto que ele gasta de remédio, quanto custa a conta de energia, quanto custa a conta de água, e ele sabe que ele tem que viver dentro dessa realidade financeira. Se ele quer gastar mais, ele precisa ganhar mais, porque se não ganhar mais, não dá para gastar mais, ou até gasta, e aí fica endividado. O nosso município, hoje o município de Bertioga, é um município que a princípio tem pouco endividamento, o nosso nível de endividamento é baixo, o município de Bertioga. Porém, o nosso custeio, as nossas despesas do dia a dia são altas. Praticamente hoje, Bertioga não tem sobra de dinheiro, ou seja, tudo que Bertioga arrecada praticamente é gasto com as despesas do seu dia a dia. Bertioga, praticamente, para manter essa estrutura, todas essas obras que vocês estão vendo acontecer na cidade não são recursos municipais. O município tem uma capacidade de investimento muito baixa. Por quê? Porque 25% das despesas do município deve ser com educação. 43% hoje está sendo com a área médica, com saúde. Se você somar 43 mais 25, nós já em 2 secretarias já temos o comprometimento de 68% ou quase 70% de tudo que se arrecada no nosso município. Os outros 30% fica para o turismo, para o planejamento, para habitação, para as outras secretarias, para a manutenção da Bertiprev, que custa para o município hoje cerca de 16% do orçamento.
a Bertprev, para a Câmara Municipal, que custa aproximadamente 4 a 6% do orçamento, não é isso? 6% do orçamento. Então, esses números, eles estão muito justos na nossa cidade. Então, como mudar isso? Mudar pela participação. O que vocês estão ajudando a fazer aqui? Vocês estão ajudando ao poder público municipal, ao poder executivo, à Câmara Municipal, dizer o seguinte: quais são as escolhas de vocês? Em que vocês acham que o dinheiro público deve ser prioridade para gastar? Aonde que é mais importante? Porque como não existe maquininha de dinheiro, porque o poder público ele cobra impostos, e ninguém gosta de pagar impostos. Então, vocês têm que cobrar que o poder público seja mais eficiente, que o poder público, com pouco, faça mais. Mas essa não é a visão da população. Essa não é a visão das pessoas. As pessoas normalmente veem no poder público, muitas vezes, o abrigo de todas as suas esperanças e perspectivas. Né? Muita gente acredita que o poder público vai poder dar o emprego que ele está querendo, o emprego para a família que ele está precisando, ou se não vai trocar aquele favor que ele precisa. O que a gente tem que entender isso daí, que tudo que o poder público fizer, que não for de forma profissional, que não for de forma executiva, todos vão pagar e de uma forma cara. Bertioga é uma cidade que tem parte da população ativa, grande parte envolvida, 4% da população envolvida na administração pública, não é isso? Enquanto que outras... Quanto? 1.600 pessoas. Nós somos uma cidade de 50 mil habitantes e temos 1.600 pessoas envolvidas no poder público. É um número alto proporcionalmente à nossa população. Em outras cidades de pequeno porte, nós falamos em número perto de 1%, coisas que o valha. O que levaria a Bertioga a ter 500 pessoas, 600 pessoas trabalhando no poder público? Nós temos quase 3 vezes isso. Então, essas escolhas são feitas por vocês. Vocês que têm que ajudar. E para que vocês possam escolher, para que vocês possam ajudar, para que vocês possam opinar, vocês têm que conhecer. E às vezes esse assunto é tão maçante, ele é tão cheio de números, tão coisa que as pessoas falam, aquilo lá é chato, eu não vou nem lá, eu não vou participar, eu não vou dar minha opinião. E aí que é o erro. O erro é dessa forma. Nós estamos tentando fazer a coisa, o Pacífico tentou fazer da melhor forma possível. Porém, é um assunto técnico e, infelizmente, ele exige um conhecimento mínimo. Parece que foi produzido um vídeo, foi selecionado um vídeo, até vou assistir aqui junto com vocês, que dá uma explicação sobre tudo isso e o áudio vai traduzir melhor todo esse orçamento para que todos tenham uma noção, e aí abrir para vocês as perguntas, porque talvez a melhor forma de a gente estabelecer com a comunidade uma comunicação é esse bate-papo, né, Aldi? Essa possibilidade de vocês perguntarem, tirarem as dúvidas aqui, principalmente com o Aldi, que é uma pessoa técnica e que tem todo o conhecimento dos números do nosso município. Tá bom? Muito obrigado, vou passar a palavra para o Aldi para ele dar continuidade. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome melhorou, né? Meu nome é Aldi, sou secretário-geral da Câmara Municipal e sou morador de Bertioga há 25 anos. A gente conhece a cidade, conhece as necessidades da cidade. E, em consonância com o que o vereador Ivan estava aqui comentando, o orçamento municipal, nós partimos de 2 princípios básicos. Um que é procurar o equilíbrio entre receita e despesa e o outro que é eleger prioridades. Então, é aí que a Câmara precisa da opinião de todos, nessa eleição das prioridades. Porque, como os recursos são poucos, o que se pretende nessa audiência é saber de vocês onde se deve aplicar esses recursos. Então, baseado nesses conceitos, o orçamento municipal ele é dividido em 3 passos. O primeiro passo é o PPA, que ele é um plano de 4 anos. Nós vamos votar agora em 2013, propostas para 2014, 15, 16 e 17. Então, nós já estamos pensando lá em 2017, no que o município vai gastar em 2017 e no que vai ser investido. O segundo passo é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Que a lei de diretrizes ela pega uma parcelinha anual do PPA, traz aquilo para o exercício que se discute, no caso agora 2014, e diz como que o orçamento deve ser. Cria regras para o orçamento. O orçamento é o terceiro passo. É no orçamento que nós vamos dizer, olha, nós vamos gastar X reais com tal despesa. Ou com aquisição de material, ou com a compra de equipamentos, ou com a compra de mobiliário, com pagamento de pessoal. Então, o orçamento ele segue essa linha, essa diretriz, né? O PPA, a diretriz orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nós temos vários números para comentar, mas para entender melhor esse conceito do que é o PPA, a LDO e a LOA, nós trouxemos uns vídeos que são didáticos e vocês perceberão que eles tratam do nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia, todos nós também temos o nosso PPA, que é o nosso plano a longo prazo, o nosso plano a médio prazo. Nós temos as nossas diretrizes orçamentárias, que é onde a gente vai escolher o que é a prioridade, e temos o nosso orçamento, que é onde a gente diz, olha, eu vou gastar isso em tal coisa. Então, vou colocar os vídeos para a gente ter uma ideia melhor do funcionamento, depois a gente fala um pouco sobre os números, e depois bate o papo. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Então vocês viram aqui repetindo, né? Que interessante. O PPA ele é aquele plano para 4 anos. Ele define as estratégias e as metas do governo para os próximos 4 anos. E a gente observa que este prefeito ele propõe para o primeiro ano do próximo. Então a Câmara votará agora em 2013 já para o primeiro ano da próxima administração. A LDO ela dá as regras de como o orçamento deve ser feito. Ela, dentro dessas metas, ela define quais são as prioridades dentro dessas metas
e dos 4 anos ela escolhe um que é o ano seguinte. A lei orçamentária anual, ela pega essas prioridades que a LDO definiu e fala como que vai ser aplicado, né? Como é que se vai arrecadar os recursos, IPTU, ISS, ITBI, e quais despesas serão suportadas por ela. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Você já sabe que para realizar é preciso planejar. E que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Aí vejam só, né? Nesse caso aqui da família, a meta que ele definiu para a vida dele, que seria o PPA dele, seria a viagem com a família. Mas aconteceu um evento lá não previsto, ou que se fosse previsto, que veio com a maior intensidade, que foram as chuvas e acabou destruindo o telhado. Então ele teve que mudar um pouquinho, eleger prioridades. Pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. Aqui no finalzinho foi falado sobre
BNDES, são órgãos ou estatais do governo federal. Então, a gente, aqui, esse vídeo ele é produzido pelo governo federal, mas, obviamente, isso não é do município de Bertioga. Mas a ideia é a mesma. A LDO federal, ela segue as mesmas regras que a LDO municipal segue. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. É como se fosse lá em casa, né, pessoal? Só que com um pouco mais de técnica. A gente precisa respeitar uma série de parâmetros que são definidos por lei. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2.
Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um 2º andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio-maternidade e auxílio-doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Então, o que a gente tem no orçamento público? Em Bertioga, nós temos 403 milhões de reais para todo o município, incluindo a Prefeitura, a Câmara e o Instituto de Previdência, que é o Bertprev. O que acontece com a Prefeitura? Ela tem lá as suas despesas obrigatórias. E quando se diz discricionárias, são aquelas que o prefeito, aquele recurso que o prefeito ele pode usar conforme a sua vontade. Algumas das despesas que o município tem, como foi dito aqui, despesa com pagamento de salário, despesa com pagamento de aposentadoria e pensão, porque nós temos um instituto próprio em Bertioga, que é dos servidores públicos. No caso dos municípios, aquelas despesas que são obrigatórias para o ensino, obrigatórias para a saúde. Então, tirou isso, sobra X valor. Esse X valor é onde o prefeito ele pode desenvolver seu programa de governo. E aí que volta aquilo que nós falamos no começo da nossa audiência, que entra a vontade do povo, a vontade popular. Se sobrou aqui 20 milhões de reais, o que se pretende, o que a Câmara pretende, é ouvir a população em geral onde esses 20 milhões devem ser gastos. Tá? Mas no final mais adiante, nós vamos distribuir um questionário para vocês falarem sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre os números do orçamento do município. Então, aqui está. O orçamento da Câmara Municipal é de R$ 10.900.000, que corresponde a 2,7% do orçamento total do município, ou 6% em cima das receitas próprias. O Bertprev, que ele é contribuição nossa, minha e dos demais 1.600 funcionários do município,
Então, nós temos aí uma previsão de contribuição para 2014 no valor de 53 milhões de reais. E a Prefeitura com 339 milhões de reais. Esses 339 milhões de reais, eles são distribuídos aqui nessas secretarias. A que receberá o maior recurso é a educação. Aqui tem 80 milhões, que corresponde a 19,9% do orçamento do município. Aqui vale fazer um comentário, que às vezes a pessoa vê aqui, por que não é 25, já que o mínimo é 25? Tá? É porque aqui o parâmetro de comparação aqui é diferente. Aqui é no orçamento todo. Os 25%, ele é sobre algumas receitas. A próxima secretaria com valor alto também, saúde, 15% do orçamento total do município. Se eu colocar aqui só o da prefeitura, deixa eu ver se eu acho aqui, 339. Não está na fórmula. Para a gente calcular o percentual em cima do que é da prefeitura. Mas é isso. Em relação ao total do município, 15% da saúde. E assim vai, né? Administração, meio ambiente, desenvolvimento social, serviços urbanos. E como que se vai fazer frente a essas despesas? Através das receitas. Então, 403 milhões de reais é a previsão de arrecadação para o próximo ano, a estimativa de arrecadação para o próximo ano. De que forma? Nós temos aqui em Bertioga uma concentração, ou melhor, um volume muito grande de recursos relacionados com o mercado imobiliário, com os imóveis do município, com a venda, com a construção. Então, vamos falar sobre alguns deles. O imposto predial, 36 milhões. Imposto territorial, 33 milhões. Imposto de renda retido na fonte, 7 milhões, também é um valor elevado. ITBI, que também está relacionado com o mercado. ITBI é o imposto que nós pagamos quando compramos um imóvel. Na transação comercial existe o pagamento do ITBI. O ISS-QN também inclui aqui o ISS de obras. Então, tem um valor mais elevado. Taxa de obras, são as taxas que a gente paga para construir o alvará de construção e demais. R$1.800.000. Então, vejam o volume grande de recursos que nós temos, do que nós chamamos receitas próprias. Próprias por quê? Porque são receitas do esforço de arrecadação da prefeitura. Não depende de transferências do Estado ou da União. Então, são próprias do município. O Fundeb, ele é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. Nós recebemos como ele é um fundo, existe recebimentos e doações. Então, o município ele recebe 25 milhões, mas é deduzido 9.660.000, porque é a nossa cota de participação dentro do Fundeb. 4.600.000 é contribuição para a iluminação pública, que começou a ser cobrada esse ano de 2013, né? Está sendo cobrado diretamente na conta da Electro. Isso vai compor um fundo que servirá para manutenção, pagamento da despesa com energia elétrica e manutenção das luminárias, das lâmpadas, precisam ser trocadas. E nós temos um outro conceito aqui, que é o de transferência. Então, da União, vocês vejam, a gente recebe 22 milhões do FPM, quer dizer, Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo ele é nacional. Então, ao município de Bertioga, cabe 21.930.000 reais. Os royalties de petróleo, que também é muito significativo, representa aí 50 milhões de reais, que dá aproximadamente 15% da arrecadação da prefeitura. Então, é um valor elevado. Então, por isso que a gente comenta, tem que participar das coisas, porque vocês viram o ano passado, no início desse ano, a discussão que havia em Brasília com relação à redistribuição dos royalties. Isso afeta de Bertioga sensivelmente. Existe um cálculo estimado aí que de 49 milhões, Bertioga passaria a arrecadar apenas 4 milhões. Então, é uma mudança muito grande dentro da nossa realidade financeira, né? Transferências do Estado, ICMS, foi aquele que o videozinho falou. Tudo que nós compramos tem ali o ICMS. Isso é composto, o Estado recebe e depois retorna um pouco para o município. No nosso caso, 22 milhões. O IPVA,
4.100.000, que corresponde à metade daquilo que nós pagamos para os automóveis, imposto de propriedade de veículos automotores. Então, 50% ele volta para o município. Aqui as receitas do Bertprev, que são próprias do Bertprev. Né? Então, Bertprev patronal, 15.700.000, e Bertprev ativos, chama ativos os servidores que trabalham, e mais a contribuição dos aposentados, e mais um recebimento de dívidas que o Bertprev tem. Então, dá o total aqui de 50 milhões de reais, estimativa para 2013. Alguma pergunta, gente, por enquanto? Algum comentário? Pois não? Deixa para eu te ouvir melhor. Eu pediria que você viesse aqui na frente para a câmera poder registrar a sua pergunta aqui. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Antônio Cleito, eu sou residente na Rua 7, número 94, Casa B. Eu concordo com o senhor que há muitas despesas que a prefeitura paga, mas eu ainda continuo achando que o dinheiro é muito mal investido. Ou, não vou dizer investimento, porque não é investimento, mas vamos dizer mal distribuído. Eu pago IPTU. A minha rua é uma vergonha. Eu não tenho iluminação. Não sei se alguém tem filho que estuda nessa escola aqui. Há 2 meses atrás, tinha um estrupador solto aí. Se você descer naquela rua do Romário, a rua é escura. Você liga para a prefeitura fala que é responsabilidade da Eletron. A Eletron fala que é da prefeitura. O senhor diz aqui que é da prefeitura, o senhor acabou de falar para mim. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Eu fiquei o ano passado, exatamente, o seu Jorge, mora na mesma rua que eu, nós ficamos 15 dias sem poder entrar na nossa rua com o carro. Tinha que deixar o carro lá na Rua do Romário, eu simplesmente tive que trocar um vidro do meu carro, porque passaram e quebraram. Por quê? Porque eu não posso entrar na minha casa. Isso é uma vergonha. Eu sou eleitor dessa cidade, eu sou contribuinte dessa cidade. Eu não sei nem se esse assunto que eu estou falando aqui cabe a vocês, mas eu tenho um vereador aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, que tudo bem, é número, isso é importante para a gente ouvir, para a gente que é leigo, conhecer mais, mas eu acho que o que está faltando, acho não, eu tenho certeza, essa palavra acho não cabe aqui, eu tenho certeza que o que está faltando nessa cidade é pessoas comprometidas com o ser humano. Você vai naquele hospital, você vê que foi investido em tinta, em maquiagem, deixasse o hospital do mesmo tamanho e cuidasse do que estava precisando, que é equipamento, que é ambulância. Um dia desse eu liguei aí para o SAMU para socorrer um rapaz. Nossa, quando o rapaz chegou, tinha morrido aqui na Rio Santos. E não foi atropelamento, não era responsabilidade do DR. Sabe? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou ser sincero, eu fico até desanimado de vir nessas reuniões, porque a gente vem, fala-se muito, mas a gente não vê ação. Não é só em Bertioga, não, é no Brasil inteiro. Infelizmente, o governo desse país tá uma vergonha. Um dia desse me convidaram, vamos fazer uma manifestação. Eu falei assim, não, porque se fazer manifestação, vai ter quebra-quebra, então vai destruir mais o patrimônio público. Mas, pessoal, ano que vem nós temos eleição. Tá? Não, ano que vem não, nós temos para governador e tal. Próximo ano. Então, está na hora de nós, talvez, nem votar. Porque se você não vota, eles são obrigados a fazer uma eleição com pessoas que não estão comprometidas com o governo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe uma lei. Existe essa lei que há essa possibilidade. Então, aqui está a minha indignação, porque eu não vejo nada. Entre prefeitos, foi o Orlandino no ano passado, esse ano foi o Orlandino de novo. O ano retrasado era o doutor Laírto, e era o Orlandino não sei quantos anos atrás. E eu vou ser sincero, na Chácara Vista Linda eu vi muito pouco avanço. Aquela escola que vão começar a fazer agora na Rua do Romário, ali mais conhecida, eu fiquei sabendo que o dinheiro ia voltar para o governo federal, estava tudo pronto, vieram lá, botaram uma placa, vai começar. Ficou 1 ano e meio sem ter placa. Esse ano, esses dias, colocaram. Por quê? Porque tem eleição daqui a 1 ano e daqui a mais 3 anos para frente. E eu não vejo nada sendo feito. Essa rodoviária aí, eu não sei nem quando é que vai sair. Para mim também não interessa muito, porque... Então, isso é o que eu queria falar.
né, aproveitar você, Ivan, que está aqui nessa noite. Eu o conheço bem como um bom administrador das suas empresas. Eu espero que você esteja bem, representando bem a gente lá. Pouco tenho ido na Câmara, porque eu vou ser sincero, eu estou desanimado. Eu não sei os que estão aqui. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar. Eu sempre tive coragem de botar minha cara a bater. Né? Então, isso é o que eu estou dizendo. Eu sei que número é importante, a gente saber tudo isso, mas eu queria ver mais um pouco de ação. Sabe? De ação. Eu vejo aquele albergue em Bertioga, eu ali é o pior cabide de emprego que tem esse albergue de Bertioga. Porque eu dou sopa para morador de rua aqui há 5 anos. E não faço isso para a política, não, porque eu nem quero me candidatar. Já até fui convidado por alguém aí, mas eu não quero. Aquele albergue não funciona, pessoal. Eu cheguei lá uma noite, por volta de 9 horas da noite, tinha um cara bêbado abrindo um albergue para outro bêbado entrar. E cadê os funcionários da prefeitura? Tinha um cara bêbado abrindo, administrando aquilo ali. O cara nem funcionário é. Então precisa ver isso aí, pessoal. Se não funciona, fecha. Está dando prejuízo, fecha. É que nem ONG. ONG chama-se busca dinheiro de prefeitura. Se a ONG não está funcionando, vai lá, faz a investigação e fecha. Esse albergue de Bertioga, para mim, é a pior vergonha. A pior vergonha que tem. A mesma coisa, um dia eu peguei uma criança aqui, na rua, porque estava sem pai, estava sem mãe. Cheguei lá no conselho tutelar, não, tá fechado. Ligo para o telefone da mulher, a mulher, eu estou não sei aonde, mas a senhora tinha que estar aqui. Não, vou para a delegacia. Chego lá, falo, não lembro agora, com o senhor Forte que estava lá. Não, isso aí é com a tal, isso aqui é não sei o quê. Eu falei, e a criança eu deixo com quem? Não, a gente não pode ficar com a criança. Se eu levo a criança para minha casa, a polícia vem atrás, é capaz de eu pensar que eu estou sequestrando a criança. Aí ligo, fico 2 dias para conseguir falar. Então, essas coisas precisam ser vistas, Ivan. Né? Então, você, não sei, o senhor faz um esforço de ver isso aí, mandar fiscalizar, porque está uma vergonha aqui em Bertioga. E eu vou ser sério para você, é 2 coisas que não funcionam em Bertioga. Conselho tutelar e albergue. Sem falar na saúde, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque já estou tomando muito meu tempo. Era isso que eu queria falar e fica aqui a minha indignação. Tá bom? Obrigado. Bem, eu gostaria de falar algumas coisas. O Cleiton a gente já conhece e ele sempre colocou e coloca uma série de problemas e nenhum dos problemas que ele colocou não acontece. Acontece, evidentemente, que acontece. Eu vou dar o meu testemunho. Eu faço parte de um time hoje de 9 vereadores que foram eleitos justamente pela população dessa cidade. Eu não sei se são os melhores, mas foram exatamente as pessoas que vocês colocaram lá. Eu tive, aos 56 anos que eu tenho de idade, e sem nunca ter participado de política, porque eu jamais fui sequer participei de um partido político, eu tomei uma decisão. Eu vou tentar fazer alguma coisa pela minha cidade. E, evidentemente, que eu, tanto quanto vocês, eu até o ano passado, eu era um cidadão, pagador de impostos, que sou até hoje, gerando empregos aqui no município, e que agora está sentado do outro lado. Então, agora é o seguinte, eu virei político. Eu virei político porque quis. E foi uma decisão minha, somente minha. E, evidentemente, eu não imaginei que era fácil. E também não imagino que qualquer dos senhores, conscientemente, achem que é fácil. Ou que apenas você vai chegar e vai resolver tudo. Esta Câmara está tendo um posicionamento que jamais houve aqui nessa cidade. Essa Câmara saiu do local da praça e vem diretamente à população. Nós fizemos isso na água, por exemplo, nas 14 audiências públicas da água, e eu confesso que tenho muito orgulho de dizer que eu tenho certeza que a qualidade da água melhorou aqui nessa cidade. Muito pouco. Olha, a sua opinião, eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Agora, é o que eu falei, eu tenho números. Ok. Eu respeito a sua opinião, só gostaria que o senhor respeitasse
o que eu estou colocando. Então, na verdade, é o seguinte, eu acredito sinceramente, tenho números, e tenho certeza, senhores, que neste final de ano aqui, vai melhorar muito a questão da água. Mas, realmente, algumas pessoas, olha, tem ainda um problema. Melhorou tudo? Lógico que não. Pelo que o Cleiton falou aqui, nós tínhamos duas opções. Duas opções. Ou a gente fechava essa cidade e ia embora, porque tudo não funciona, ou a gente assume uma responsabilidade e vem aqui e começa a defender um ponto de vista. E vem aqui para tentar mudar as coisas. São as duas opções que eu conheço. Porque se tudo está ruim, se tudo não funciona, se nada está bom, das duas uma. Ou eu mudo daqui, vou para outro lugar, e talvez esteja melhor em São Paulo, ou em Diadema, ou em São Caetano, ou talvez não. Eu vou para fora, mas eu tive uma decisão diferente. Eu tive a decisão de ficar. Eu tive a decisão de tentar mudar e colaborar. E tenho feito isso. Como tenho certeza que os meus pares, as pessoas que estão lá como vereadores, estão tentando, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas qualidades. Uma das funções é tentar, primeiro, para mim, importante, eu até conversei isso uma vez com o Cleiton, desmistificar o papel do vereador. Se a população não entender isso, nós vamos ficar. Vereador não tem poder para varrer uma rua. O vereador não tem um funcionário. O vereador não tem a capacidade de tampar buraco, de arrumar vaga em escola, de fazer... Quem imagina que um vereador é para isso, imagina errado. E usa o seu vereador errado. Porque o vereador não tem essa função. O vereador é poder legislativo e não executivo. O vereador não executa. Cabe ao vereador tomar conta do orçamento para que, isso sim, o orçamento, fiscalizar o executivo, fiscalizar o orçamento para que a aplicação dos recursos financeiros seja melhor. Quando o Cleiton fala, Ivan, fui lá numa casa e estava lá sem o funcionário adequado, isso sim, olha, então vamos entender, olha, a rua não tem manutenção, é verdade, o vereador tem que fazer o quê? Buscar por que não está tendo. Por que não está fazendo? Agora, muitas pessoas veem no vereador a possibilidade de trocar voto por favor. E essa é a política, que é alimentada nessa cidade e nesse país há muitos anos. E é essa política que nós vivemos, a política do toma lá, dá cá. Você me ajuda, eu te ajudo. Você finge isso, eu finjo aquilo. Então, na verdade, é o seguinte... Eu acho muito importante o Cleiton vir aqui e colocar a posição dele, que eu sei sempre que é firme e é coisa. E eu acho muito importante a gente colocar também a nossa. Nesse momento aqui, o que nós estamos tentando fazer é uma preocupação de planejar o futuro desta cidade, o futuro do orçamento desta cidade. Evidentemente que isso não tem reflexo nenhum nas coisas que estão acontecendo hoje aqui no dia a dia. Até porque o orçamento que nós vivemos hoje sequer foi feito por esses vereadores. Foi feito por vereadores da gestão passada. Nós sequer participamos desse orçamento. Agora, o próximo orçamento aqui de 2014, nós vamos fazer esse orçamento. E temos a responsabilidade de vir na população, conversar com a população, entender o que a população deseja. Olha, está deficiente a escola, está deficiente o hospital, a manutenção das ruas. O Cleiton é revoltado com a qualidade das ruas do Citimar. Ele é revoltado com isso. E é para ficar revoltado? Lógico que é. Ele paga impostos, ele tem aqui, e ele falou, Ivan, tinha um carro, eu não consigo pôr o carro na minha casa, eu não consigo andar. Desculpa, Chácara Vista Linda, mas é que o Citimar também é a mesma coisa. Conclusão, gente, nós temos um problema num sistema viário aqui. Ontem, vou anunciar um lado bom para vocês, porque tem lado... Bertioga teve acesso agora a 58 milhões para pavimentação da cidade, somando aos 25 milhões que foi um empréstimo, teve
a AGU, dentro do orçamento da União, por isso que é importante, dentro da LDO da União, eles estão repassando para o município de Bertioga agora 60 milhões, que vai ajudar muito na questão da pavimentação. Não é recurso próprio. Agora, o que é importante a gente estudar nesse momento aqui? A lei orçamentária, os recursos, que não mudem nada o buraco da frente da tua rua, que não mudem nada aquele mau atendimento que você teve lá no hospital, mas que pode mudar o futuro. E o futuro a gente começa a construir hoje, porque o presente é reflexo não do Ivan, vereador de hoje, não talvez do executivo que esteve aqui, mas de que outros vieram atrás. O que nós vamos preparar essa cidade para os nossos filhos, a responsabilidade é nossa. Nós estamos preparando a nossa cidade para as futuras gerações. Nós estamos preparando essa cidade para os outros. E se vocês não cobrarem mesmo, cobrem do vereador. Cada um de vocês sabe em quem votou. Então, deve cobrar, deve atuar. O Cleiton vem aqui e ele fala. Ele sabe, outro dia nós terminamos uma reunião, ele falou, terminamos uma reunião batendo. Eu falei, Cleiton, é isso aí. Tem que colocar a posição. Só que, é o que eu falo, a gente tem que entender também os mecanismos, como funcionam as coisas públicas. Existe, o administrador particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O administrador público pode fazer tudo aquilo que a lei autoriza. Por isso que existe uma coisa, atos administrativos vinculados, que são 80% dos atos e 20% deles são discricionários, como ele colocou. A grande maioria, o poder público, ele é engessado em algumas questões. Burocracia, legislação, mas o que você, como administrador privado, realiza rapidamente, muitas vezes o poder público não consegue realizar. Desculpa, falei, senhor, por favor, vem à frente, vem à frente. Vem à frente que o senhor fica de frente para a câmera. O senhor pegou o microfone? Meu nome é Gomes, moro aqui na cidade há uns 3 anos, mais ou menos. E já que ele falou em obras, que tem tanto de verba e do Estado, inclusive eu sei que o Estado que está bancando essa obra aí, só que eu gostaria que o senhor, como vereador, pegasse uma bicicleta, pegasse essa ciclovia aí, para ver a qualidade que está sendo feita. Porque é tudo ondulado, quando chove, enche a ciclovia, e não tem, está tudo bagunçado. Aqui, ó, tem um retorno aqui para o pessoal que pega aqui a rodovia Rio Santos, ou tanto para São Paulo como para o litoral norte, fecharam. Então, está sendo mal feito. Esse retorno, vereador pacífico, é só o seguinte, os vereadores trabalham também. Então, o senhor fala, eu gostaria também, eu pego a bicicleta, o senhor vai na Câmara. Nós combinamos desse jeito. Tudo bem. Aí nós, então, e nós vamos dar um passeio de bicicleta. Eu venho de bicicleta, o senhor vai na Câmara. Aí a gente faz as duas coisas. Quando o senhor for na Câmara, o senhor vai ver que o vereador pacífico fez um pedido de indicação, porque não, e o vereador Toninho também, lá no Indaiá, que está aqui o Toninho Rodrigues, porque nós, vereadores, achamos que vários entroncamentos aqui que foram fechados vão ser um problema. Porque, na verdade, esta rua aqui que atravessava e outras ruas que atravessavam, deixaram. Então o senhor concorda que o uso do dinheiro público está sendo mal aplicado? Não. O que eu acho é o seguinte, que quem pensou nesse planejamento, eu não digo nem a qualidade da obra, que é outra coisa que a gente tem que ver, e também se colocou o nível da... Lógico que é dinheiro público. Lógico que é dinheiro público. Lógico que é dinheiro público. Tem que ser fiscalizado. Mas quem disse que não está sendo? Então, eu venho andar de bicicleta com o senhor. Eu quero pegar seu endereço, eu vou andar até porque eu preciso fazer exercício, eu estou meio gordinho. E aí o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai na Câmara. Porque aí é assim que as coisas funcionam. Na verdade, na vida, a gente sempre tem dois lados. Porque tudo... É importante a gente olhar dos dois lados. Porque quem olha de um lado só, às vezes quer se ver o outro. O senhor pode ter certeza que tudo que o senhor falou... Então, o senhor concorda que a obra está sendo bem feita? O senhor foi fiscalizar? Não, eu não vou fiscalizar porque é o seguinte, vamos lá. Primeiro, o vereador não tem um conhecimento técnico para fiscalizar a obra. Então, veja bem, eu não sou aqui... Eu, para fiscalizar uma obra, eu tenho que ser um engenheiro. E quem é o secretário de obras?
O secretário de obras é o senhor engenheiro José Marcelo. Deveria fiscalizar. Exatamente. É dele a fiscalização. Agora, o seguinte, é nossa a fiscalização aqui. E sabe como muitas coisas funcionam? Funciona assim. A Câmara, o senhor sabe, por exemplo, só dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês sabem que no Senado, lá no Congresso Nacional, tem uma concha. O Neymar fez uma concha aberta e uma concha fechada. Aquela cúpula fechada é o Senado. E aquela cúpula aberta é a Câmara dos Deputados. Sabe por quê? Para estar aberta as solicitações das pessoas. É muito importante que esse posicionamento que se coloca aqui, se vai na Câmara. Vai lá conversar, registra, a Câmara está aberta para justamente essas coisas. Olha, estão fazendo uma obra aqui e essa obra não está adequada. Nós temos feito diversos pedidos para a cidade. Agora... Então, vocês têm ciência do que a lógico obra não está sendo bem feita? Lógico que temos. Por exemplo, esses canais aí que foram feitos, primeiro asfaltaram. Eu não sou engenheiro também. Só que depois quebraram para fazer a canalização. E deixaram aí do jeito que Olha, tá. o senhor viu aqui, os canais lá... O senhor passou por aqui, não passa? Eu passo todo dia. Todos os dias? Todo Então, dia. Agora, o que acontece é o senhor percebeu que esse canal quem que aqui... verifica isso aí, por exemplo? O senhor, Quem? veja bem, É. existe aqui... Vamos lá. Vamos tentar entender uma coisa. Tem um prefeito, tem um secretário de obras, tem um fiscal, tem uma empresa contratada. E Correto. tem o povo e tem o poder legislativo. A nós, infelizmente, eu não sou executor. E mesmo que fosse, na minha casa, eu estou com os caras para fazer umas coisas, todo dia lá, hoje já me deram de cano. O gesseiro não foi, outro fez uma coisa errada e eu estou lá em cima para consertar. Então, o que acontece é o seguinte... Existe uma coisa, tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, na vida da gente, na coisa aqui. Então, efetivamente, esta obra aqui tem N falhas, que nós vimos, que nós estamos comentando, que nós estamos criticando, mas também tem algumas coisas que estão acontecendo muito boas. Então, é o seguinte, se a gente for olhar só o que está errado, se a gente for... Agora, tem coisa errada? Lógico que tem. Lógico que tem. Aliás, eu aprendi a julgar as pessoas, não pelo que elas fazem de errado, porque senão não sobra ninguém. Eu começo a considerar as pessoas porque elas fazem de bom. Porque senão, todo mundo, ninguém é perfeito. Então, o que acontece é o seguinte, tem coisa errada, sim, e tem coisa certa, sim. E nós temos que avaliar... Seja corrigido. Exatamente. E eu posso dizer para o senhor o seguinte, do assunto que o senhor colocou, o vereador Toninho Rodrigues, que está aqui, que está lá, que pode falar, foi uma das pessoas que, junto, me parece que o vereador Pacífico, viu essa questão dos retornos, até porque ele mora no Indaiá, e o Indaiá, a própria Rua 6, que tinha uma saída, fecharam. Onde tinha um farol, hoje tem um farol lá, um semáforo que não serve para nada. Tem aqui. Então... Eu moro aqui na rua Eduardo Magalhães Gama, eu tenho que ir até para lá da padaria Reis. Eu tenho que... E eu moro aqui, ó. Nós estamos falando o seguinte, todos os comerciantes aqui, tem cabimento isso falado pelo vereador Toninho, se eu estiver errado, ele me corrige, todos os comerciantes aqui queriam que o retorno tivesse em frente ao comércio dele. A maioria dos comerciantes também não pode. Concordo? Então, mas se você vai falar, você pega uma lista de comerciantes... Mas essa do asfalto não, sim. Concorda? Não, eu estou dizendo o seguinte, mas todos os vereadores... o vereador Toninho falou, é difícil. Quer ver uma outra coisa? Todos os bairros têm acesso para a rodovia Rio Santos. As entradas para a rodovia Rio Santos, está quase tudo errado. Quase todas. Está corroborando com sim, com o que eu agora, estou se falando. você fechar a maioria delas, a própria população... Opa, peraí. Porque, na verdade, nós não temos os trevos adequados. Agora nós estamos tendo o quê? Estamos tendo uma obra na Rio Santos, que é uma obra do Estado, que ela está fechando e dividindo a pista com concreto, porque tinham aqueles palitos que tinham sido colocados e as pessoas iam com o veículo, derrubavam, trocavam. Não, eu sei que você... Não, eu também acho que está. Só que o que acontece é o seguinte, vai ter que disciplinar. Porém, as pessoas vão até aquele trevo do Citimar e aquele trevo não tem luz, como nenhum trevo da nossa estrada tem iluminação pública. É um perigo. E vai aumentar
os acidentes, o vereador Toninho comentou isso daqui, tem 2 trevos, o do Rafael e o trevo do Sidmar. São 2 trevinhos que a possibilidade de aumentar acidentes vai aumentar muito. Então, obrigado, senhor. E olha, eu venho andar de bicicleta. Combinado. Eu venho mesmo, porque eu estou precisando. Vamos junto, a gente vai andar. Vamos conversar. Combinadíssimo. Então, gente, eu só queria colocar para vocês o seguinte, o áudio aqui tem a parte técnica, e eu sei, o que mais dói na gente é o seguinte, é que a gente olha, puxa vida, mas o problema está aqui, ele foi muito feliz quando ele coloca aqui, os problemas estão acontecendo. Agora, o que nós estamos trazendo aqui, a iniciativa do vereador Pacífico, com apoio de toda a Câmara, foi trazer para a população uma coisa inédita, nunca aconteceu isso, trazer a possibilidade de justamente escutar vocês um pouco mais e falar assim, olha, nós achamos que deve investir mais em segurança. Vereador Toninho, estou falando que está aqui, nós estamos todo mundo preocupado com a segurança nessa cidade. Nós estamos preocupados, tem aumentado tremendamente os problemas de segurança. Tem aumentado tremendamente. Nós estamos preocupados. Agora, tem um problema de segurança. O negócio das ruas, choveu aqui, vira um problema. A gente vem agora, verão, problema. Aí você pega aqui, ontem a gente fiz uma lei, som, lixo. As pessoas vêm aqui, param o carro na porta da sua casa, ligam um som absurdo, joga lixo e vai embora. Tudo isso acontece, gente, e a gente sabe que está acontecendo. Quem falar que não sabe ou que não vê, não vive em Bertioga. A gente vive em Bertioga e vê os problemas acontecendo. O que nós precisamos tentar é justamente, com a ajuda de vocês, com a colaboração da população, é a gente fazer uma sociedade mais participativa, uma sociedade que cobre resultados, mas que também participe nas soluções. Vocês precisam ajudar a cidade a encontrar os seus caminhos, até a solução. A gente não pode ser só um cobrador de resultados. A gente tem que também tentar, de alguma forma, colaborar. O fato de vocês estarem aqui hoje já mostra que vocês, olha, vejam bem, não é falta de esforço tem carro andando com som, anunciando, pedindo para as pessoas participarem, convidando, fazendo. E quantas pessoas efetivamente vêm? Poucas. Muito poucas. Então, vocês têm que entender o seguinte, que a sociedade, os políticos, porque na próxima eleição, não vamos votar, vai resolver? Talvez o que resolva é que pessoas de bem sejam candidatos. Talvez isso. Agora, o que não pode fazer é uma pessoa que tem, às vezes, uma vida inteira de bem. Ela vira candidato? Não, agora, a partir de agora, esse cara não presta. Então, ninguém vai resolver nunca nada. O que nós precisamos fazer é o seguinte, deem crédito para as pessoas, mas deem crédito não solto, é que nem filho. Eu dou espaço para os meus filhos, para minhas filhas, mas eu sempre vou checar. Eu nunca acreditei na história, até porque é o seguinte, gente, eu já fui filho, já menti muito para o meu pai e para a minha mãe. Já sempre contava a história do jeito que eu queria. Sempre era o outro, eu estava só do lado, eu via aqui e parecia que acontecia. Então, para mim, político é que nem o filho de vocês. Acreditem, queiram que ele vá bem, torçam pelo sucesso dele, porque o meu sucesso, o sucesso do Toninho Rodrigues, o sucesso do prefeito, é o sucesso da cidade. Se nós formos incompetentes, incapazes, vocês perdem com isso, a cidade perde com isso. Vocês só vão ganhar se os dirigentes dessa cidade forem pessoas capazes, pessoas comprometidas. Agora, cobrem, participem, vejam o que cada um está fazendo, cobrem resultado. Vocês têm que fazer isso. E vocês fazendo isso, vocês comprometem a gente cada vez mais com o que se fala, porque senão tem que ser muito cara de pau, vir aqui falar um negócio e agir de uma maneira totalmente diferente. Então, cada vez que vocês olham para a cara da gente, cobram a gente uma posição, vocês ajudam
a gente a buscar um novo caminho. Agora, se nada valer bem, se todo mundo não presta, se a cidade é uma porcaria, então vamos fechar e vamos embora. Então nós não acreditamos no futuro da humanidade, nós não acreditamos na possibilidade de nós, seres humanos, buscarem coisas melhores. Eu acho que a gente tem toda a capacidade de mudar. E eu acredito que a gente começa a mudar com reuniões que nem essa, com participações que nem essa. As pessoas vindo, criticando, participando, trocando ideia, brigando, mas se respeitando. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu já passo aqui. Eu tenho uma condição técnica, eu tenho uma outra reunião. Mas eu me comprometi com o vereador Pacífico de vir aqui. Até queria convidar o vereador Toninho para que ele pudesse aqui participar, para sempre ter um vereador aqui presente na mesa. Eu tenho outro compromisso. Se não tiver alguma coisa dirigida diretamente a mim, eu gostaria de pedir a licença para vocês, de ir para essa outra reunião, que era um compromisso que eu já tinha, e o Toninho fica aqui. Qualquer coisa que for em relação à minha pessoa aqui, o Aldi, com certeza, vocês podem procurar, e o Aldi faz esse contato. Ok? Muito obrigado, gente. Desculpa por qualquer palavra aí diferente, mas eu gosto de ser autêntico e de colocar as coisas da forma como eu escolho. Pois não. Pois não. A Shirley da Comeb, você sabe quem é, ela me ligou e ela pediu desculpa porque não pôde vir, que ela teve que ficar com o filho dela. E a gente da comissão da Comeb, que eu faço parte, a gente gostaria de saber de uma coisa. Se no PPA a gente vai ter um centro de reabilitação aqui em Bertioga. É isso que vocês precisam. Veja bem, a ideia do prefeito e o próprio Toninho é unir, e eu acho que o Toninho Rodrigues está muito melhor preparado para responder essa pergunta até do que eu, mas a ideia é fazer um centro de referência, onde que todas as pessoas especiais tenham tratamento. Hoje está muito separado, e vocês sabem disso. Parte na prefeitura, parte no NASCE, parte a própria PAI. A ideia era se construir um centro de referência para as pessoas deficientes no nosso município, para as pessoas especiais. Essa é a ideia. Eu acho que isso está, eu não vi todo o PPA, mas, com certeza, acho que essa é uma decisão de governo que a gente precisa tentar levar recursos para viabilizar. E o vereador, ele vai responder melhor do que eu. Tá ok, obrigada. Gente, com licença, boa noite, viu? Boa noite a todos. Deixa eu responder a pergunta da moça lá, e depois o Aldi vai... Falta muito, Aldi? Terminando, porque nós vamos para uma reunião dos corretores também. Na realidade, isso aí até foi uma bandeira nossa durante toda a campanha, onde o prefeito Orlandini se comprometeu junto, eu e ele, que nós iríamos construir um centro de referência aqui em Bertioga, para pessoas com alguma necessidade especial. Na realidade, quando nós pensamos nesse centro de referência, nós pensávamos como uma ACD menor, mas nós não podemos ter uma ACD em Bertioga, porque é só acima de 200 mil habitantes que pode ter uma ACD. Já nós fomos nos informar. Então, nós estamos fazendo um projeto onde vamos acoplar tudo. Por quê? O que acontece com uma criança especial hoje? Uma criança vai no neuro, do neuro ele vai fazer uma fisioterapia, ele tem que ter uma sequência, uma ecoterapia, um psicólogo, então ele tem que manter uma sequência. E hoje nós não temos essa sequência, no NASCE não temos na ecoterapia, porque cada um está de um lado. Nós não temos uma continuidade para uma criança especial ter um processo efetivo de reabilitação. Então, o que nós pensamos? Nós vamos colocar tudo no mesmo local. Tudo. A criança vai de manhã, o ônibus entra com a criança de manhã, já tem a ficha da criança, já faz a triagem, então ele vai passar por todos os profissionais até chegar, né, um resultado para começar um tipo de tratamento. E hoje nós estamos com um impasse pelo seguinte, o nosso projeto é lá na Citimar.
uma daquelas quadras à frente para a Marginal do Citimar. Mas esse projeto ele ficou muito grande, ele não está conseguindo, a gente não está conseguindo colocar a ecoterapia junto. E se nós não colocarmos a ecoterapia junto, não vai ter fruto aquele projeto que a gente pensou de começo, meio e fim, de continuidade. Tem? Então, nós estamos pensando num outro lugar, foi pensado também lá onde está a Polícia Militar, onde tem ali a baia, ali do lado da Riviera. A APAI tinha um terreno aqui no Vista Linda, mas nós não conseguimos levantar o documento desse terreno que foi dado na gestão anterior da Orlandini, nós não conseguimos levantar ainda. Então, esse projeto está em fase final e vai sair, não tenha dúvida que vai sair. O que a gente quer saber, vereador, é se nos próximos 4 anos vai entrar nesse... Eu vou responder para você, nós vamos colocar agora. Isso que a gente quer saber. Essa é uma emenda nossa, minha, da Câmara, que nós vamos colocar agora. Todos os vereadores vão assinar, inclusive, essa emenda, que nós vamos colocar agora. Não só o centro de referência, mas outros itens que nós discutimos. Quem acompanhou nossas reuniões já desde o início, né, Waldir, tem vários pontos que nós temos que colocar que ficou fora do PPA hoje. Então, nós temos que colocar, sim, não tenha dúvida. Mas quanto ao projeto, nós estamos tentando finalizar o projeto até para apresentar para a comissão, para as mães, né, para a população que tem criança especial, e nós queremos colocar tudo junto, inclusive a PAI, inclusive as ONGs que prestam serviço voluntários, porque se nós tivermos num só local todo esse aparato, aí sim a criança vai ter reabilitação, né? Caso contrário, não adianta você trazer a criança no Nasce Hoje e vai marcar a próxima consulta daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, tudo que ela fez em 40 minutos, ela regrediu. Não vai adiantar nada. Então, a ideia é essa. Tenha certeza que a gente vai fazer. Nós estamos estudando o melhor lugar, onde for o melhor lugar que a gente possa colocar tudo. A ecoterapia não tem que ficar dentro da prefeitura. Ela tem que ficar junto, aonde está todo o psicólogo, o psiquiatra, toda a equipe, o fono, o audiólogo, tudo junto, para que eles possam acompanhar a reabilitação dessa criança. Então, acho que está respondido para você, né? Tá, ok, obrigado. Vocês viram quão é importante o debate, a participação? Porque são nesses momentos que a gente acaba decidindo aquilo que realmente é mais importante. Então, é essa semente que a gente está plantando através desse trabalho da Câmara. E esse debate ele não acontece só aqui, ele acontece na sede da Câmara, ele acontece nos conselhos municipais, que são vários, ele acontece nas demais audiências que existem, não existe só audiência do orçamento. Existe da educação, do ensino, da assistência social, existem várias audiências. Então, cada vez mais, quanto maior a participação, melhor o resultado. Quero só aproveitar a pergunta da colega para fazer uma explicação para vocês entenderem o mecanismo do orçamento. Aqui nessa tela, às vezes a gente pode ver aqui, tem 55 milhões de reais aqui, por que não pega 1 milhão, 1,5 milhão para construir um centro de referência? Por que não pega desses 55 milhões? Porque esses 55 milhões, eles são recursos de outros governos, e normalmente quando a gente vê assim, recursos de outros governos, são recursos de convênios. Especificamente esse aqui, são aqueles 55 milhões de reais que o Ivan comentou agora há pouco, que eles são destinados para o asfaltamento e para a melhoria da infraestrutura urbana. Aí, logo acima, eu tenho 1 milhão de reais. Então, esse aqui, só voltando um pouquinho, em que pese esses 55 milhões de reais eles não serem vinculados a uma penalidade constitucional, mas eles são recursos de convênio. Então, o prefeito não pode usar esses 55 milhões como ele quer. Mas esse 1 milhão aqui, ele pode. Esse 1 milhão que está aqui em cima, ele é para ampliação da infraestrutura do município. Então, ele tem 1 milhão de reais para obras e instalações. E é aqui que a população pode colaborar. Esse 1 milhão de reais vai ser usado aonde? Ou como? Então, nós temos essa possibilidade no orçamento. De haver a participação popular, sim. Ai, que beleza. Não é? Então, o orçamento acaba sendo mais ou menos como lá em casa. Tem muita coisa para fazer, mas o recurso é pouco. Então, baseado nessa vontade, pessoal, a equipe vai distribuir para vocês um questionário. Nesse questionário, a gente pede que vocês marquem esse questionário que está aqui na tela. A gente pede que vocês marquem... Deixa eu só tentar dar um zoom nele aqui.
todos essas necessidades que a gente listou aqui, que vocês marquem como o número 1 o mais necessário. E assim, né? Número 2, o segundo mais necessário, número 3, o terceiro mais necessário. E esse questionário, ele é importante para que a Câmara possa fazer as emendas possíveis. A gente pede que vocês preencham. Ele está disponível também no site da Câmara na internet. Quem quiser pode reproduzir quantos desejar. Ou ir lá na sede da Câmara para fazer a retirada de mais alguns exemplares. Mas fique à vontade. Só recolher o questionário do pessoal. Pode, claro. Alô, meu nome é Jorge Paulo, eu moro na Estrada 7 também, vizinho do Cleito, número 93. Eu já moro há 1 ano e meio e não vi melhoria, quase nada na rua, né? Não só na minha rua, porque nas outras ruas também tá terrível as ruas, né? Então a gente vem lutando, cada um tem que puxar a sardinha para o lado dele, né? É igual o senhor falou, aqui é do buraco, não sei o quê, não sei o quê. Então a cidade tem mais de 1000 problemas, né? Mas a gente vai ter que reivindicar pelo menos a rua da gente para ir melhorando o bairro, a rua. Eu já reivindiquei linha de ônibus lá o ano passado, até agora não teve solução, né? Rua 7, você está falando, é uma travessa da Lincoln? Para baixo do Romário. Então, lá eu reivindiquei iluminação também, descer na Rua 3 ali. Reivindiquei iluminação, até agora não colocaram luminária. Lá na minha rua, mandaram a máquina lá para nivelar, mas em vez de desnivelar a rua, parece que eles afundaram, mas arrancaram a terra, levaram lá para frente, colocaram no caminhão, não sei para onde que levaram, e a rua está super baixa. Que tem uma igreja evangélica lá que as pessoas vão de domingo, as crianças, tudo vai, tem que estar pisando na água, porque essa chuvona que deu, e já é umas 3 vezes que fica meio metro de água, fica uns 15 dias com água, eu e ele aí não podemos sair, nem os vizinhos, tudo, nem sair de casa, nem a pé, nem de carro. Então, pelo menos que desse uma olhada na minha rua, sei que tem muitos problemas para ser resolvidos, mas a gente tem que puxar a sardinha do lado da gente, porque cada um tem que vir na reunião também para puxar a sardinha para o lado dele, né? E eu já estou até meio desanimado, eu estou morando aqui 1 ano e meio, gostaria de ficar em Bertioga, mas desse jeito fica difícil, né? Jorge Paulo. Jorge Paulo, é que eu estou sem dente, não estou escutando muito bem, mas... Não, seu Jorge, não, nada disso. Eu acho que o senhor tem razão, eu acho que tem que vir reivindicar mesmo. Na realidade, quando a Câmara se propõe a levar essas reuniões para a população, e a população não aparece, a gente fica até triste, por quê? Porque tantos problemas, não é verdade? E hoje a gente tem aqui um número reduzido de moradores. Só para o senhor ter uma ideia, o senhor está há quantos anos aqui, o senhor falou? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, eu vou contar rapidamente uma historinha, que nós já estamos estourando nosso horário aqui. Quando foi, viu, senhor Jorge, quando foi aprovado a Chácara Vista Linda, 1º, 2º, 3º e 4º setor, aquela chácara, quando foi aprovado, ela foi aprovada assim, foi aprovado pela legislação, Decreto-Lei 58. Ela dizia assim, um terreno de 1.000 metros quadrados, você vai poder usar 20% do terreno e o restante você vai plantar, vai fazer jardim, entendeu? E, na realidade, o que aconteceu hoje? A Chácara Vista Linda é um dos loteamentos mais adensados em Bertioga, com maior adensamento. Tanto é que a gente vem lutando que agora nós vamos ter que não fazer a população atravessar a rodovia. Nós estamos tentando fazer de tudo para colocar uma unidade básica de saúde para o lado de lá, para o lado das chácaras. E nós estamos procurando hoje, não tem área pública para a gente construir. Se a prefeitura quiser construir mais alguma coisa nas chácaras hoje, ela tem que desapropriar um terreno particular, porque não tem área pública, está tudo, você sabe como é que está lá, está bem adensado. Não, agora além de estar procurando uma casa grande na avenida, porque para a gente ver a questão da unidade básica de saúde, também para escolas e outros benefícios, a gente vai ter que comprar, a prefeitura vai ter que comprar terreno lá, ou encontrar um local, um prédio que seja adequado, mas infelizmente a gente nunca encontra um prédio adequado tem que fazer várias adaptações, às vezes é melhor até você construir.
Então, para o lado de lá, para você ter uma ideia, a proporção hoje aí é de 6, 7 mil pessoas para lá, com mais ou menos 1.200 pessoas aqui para o lado de baixo. Então, né, cresceu muito para o lado de lá. E aonde tem a população, nós temos que levar o quê? O benefício, para evitar que a população saia em busca de. Então, atravessar a rodovia. Vocês estão vendo que estão fazendo serviço na rodovia, estão batendo de frente com o DR, para o DR, para a questão da segurança da rodovia, dos acidentes que tem aqui. Então, a ideia é levar para lá. E, obviamente, o que acontece? A Chácara Vista Linda, todos os setores, desde a primeira rua até a última, ela vai precisar de uma coisa chamada projeto de macrodrenagem. Quando tiver o projeto de macrodrenagem, aí sim você vai poder até pensar num asfalto. A macrodrenagem é que vai direcionar toda essa água da chuva quando dá essas enchentes aí. Se você não tiver uma macrodrenagem, isso aí vai dinheiro. E tem que fazer, e vai fazer, não tenha dúvida. Aí vai os benefícios, né? A questão da água tratada, a questão do saneamento básico, que nós temos a unidade de esgoto do lado na Chácara Vista Linda. Então, tem que fazer também a captação de esgoto lá. Então, são muitas coisas, Sr. Jorge, que eu, na minha presidência em 2010, né, 2010, quando começou a implantar o Parque da Restinga aqui em Bertioga, o senhor já ouviu falar no Parque da Restinga? Que pegaram 100 milhões de metros quadrados do município? Então, eu lutei muito, não contra o parque, mas que a contrapartida que o Estado desse para o município, um dos bairros que eu pedi para fazer infraestrutura a troca do parque são as Chácaras Vista Linda. Na época, até eu falei para o governo do Estado, né, que era a Fundação Florestal, que vocês aplicassem lá a infraestrutura dentro da Chácara Vista Linda, nós estaríamos satisfeitos. E até hoje nós não conseguimos, mas o parque já está lá, o parque é deles. Então, são lutas que a gente está fazendo e vai ter que fazer, viu, Cleiton? Não tenha dúvida. Quem gosta de ter um buraco na rua, quem gosta de ver uma vala sobre... Ninguém gosta. Mas, infelizmente, Bertioga, quando eu assumi, no primeiro mandato, em 93, lá eu já pensava o seguinte, Bertioga vai ter um corpo de cidade a partir do 4º mandato. Tanta coisa que Santos deixou para nós aqui. Tanta bagunça que ficou que a gente não conseguiu arrumar. E aquilo que a gente pensou lá atrás, nós estamos colhendo agora. Bertioga ela já está com um corpo de cidade grande. Então, agora as coisas começam a aparecer. Na hora que surgir todas essas obras, que o áudio aqui, nosso secretário falou a questão de 1 milhão, o senhor falou da Rua 7, vale também para a moça que falou da questão do centro de referência. O vereador ele tem a facilidade agora de por uma emenda, direcionar essas verbas. Entendeu? Não tenha dúvida que a rua é importante, não tenha dúvida que é uma questão de alma, que esse centro de referência é importantíssimo para nós, mas a democracia é isso. Vocês conversando com a gente, mostrando os fatos que são verdadeiros, e nós temos o quê? Nós temos que correr para isso. Tanto é que essa semana nós tivemos uma reunião com o secretário de Obras, e a Câmara está fazendo um documento dos 9 vereadores pedindo emergência nas ruas de Bertioga. Por que emergência? Para dar facilidade para o secretário de Obras, se ele quiser, ele não tem máquina suficiente, mas nós estamos dando a liberdade que ele contrate uma máquina, que ele faça a locação de uma máquina, coloca na Chácara Vista Linda, coloca no Indaiá, no Jardim Rafael, que ele espalhe as máquinas por todo o bairro de Bertioga. Então, nós estamos fazendo documentos, os 9 vereadores estão fazendo esse documento pedindo emergência na questão da infraestrutura das ruas. Então, só para você ter uma ideia, esse documento deve estar chegando para a Prefeitura e o secretário, com esse documento, dá facilidade para que ele possa locar uma máquina, porque nós temos 2 ou 3 máquinas, nós temos de Boracéia até Caiobura, quantos bairros tem? Então, é humanamente possível a máquina estar no Vista Linda de manhã, na Chácara à tarde, no Jardim Rafael à noite. Não vai dar. Então, é extenso, o município é extenso. Então, nós temos que fazer alguma coisa, e tem que ser feito. É verdade. Então, secretário... Eu estou falando para você, não é de grandes obras, é coisa simples. Vamos dizer, eu sei que eu estou repetindo coisa que você fala assim, Cleiton, isso não é da minha competência. Mas o que eu estou dizendo é você, Ivan, você como vereador, como meu representante, o que eu estou dizendo é o seguinte, que haja mais cobrança, porque se você for representante, você cobra, você precisa cobrar. Claro. O que eu estou te falando é o seguinte, não é grandes obras, o que não dá para você aceitar, de repente,
Então eu dou uma ideia assim, ou a máquina quebrou no caminho, ou a máquina está vindo puxada pelo jegue. Você está entendendo? É que nem a questão da internet, eu te passei um e-mail, mas está vindo por quê? Cleiton, eu posso falar uma coisa para você? O seu reclamo, após as chuvas, o seu reclamo é o reclamo de Boracéia, do Jardim Rafael, do Indaiá. Você está correto, é reclamo de todos nós. Todos nós. Ninguém quer alguém, a gente quer ter a liberdade de entrar e sair dentro da nossa casa, com tranquilidade. Então, é o reclamo de todo mundo. Mas creia uma coisa, como o vereador Ivan falou aqui, nós estamos cobrando sim, tanto é que eu estou em primeira mão da nossa reunião que nós tivemos, e vamos fazer um documento emergencial que a prefeitura possa abrir um procedimento e locar algumas máquinas para cobrir toda essa questão dos bairros. Então, secretário... Tá bom, obrigado. Eu só queria... Você vai encerrar? Então, só, pessoal, se alguém tem mais alguma opinião ou algum comentário, alguma pergunta sobre a questão do orçamento, do PPA, da LDO, da LOA, se às vezes não quiser falar aqui, quiser conversar depois com mais calma lá na Câmara, a gente está à disposição, tanto eu quanto a minha equipe. Quem quiser ir lá se aprofundar um pouquinho mais na questão, conhecer um pouco mais os números, a gente sabe que é uma questão assim, um pouco técnica, mas dá para a gente conversar sobre isso. Tá? É um volume grande de documentos, são 3 projetos grandes que a gente discute, mas a gente está à disposição. Os projetos estão no site da Câmara para quem quiser consultar, baixar, reproduzir. Estão também fisicamente lá na portaria da Câmara para qualquer pessoa consultar e pode nos pedir lá o auxílio para entender como é que isso funciona. Tá bom? A gente pede que os questionários sejam entregues, pode reproduzir os questionários, depois pode encaminhar para nós na Câmara, que a gente vai, no final, compilar todas as vontades de vocês. Agradecemos a presença de todos. Boa noite. Toninho. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Eu acho que democracia é isso, né? Vocês vieram aqui, participaram, fizeram as reclamações de vocês que são verdadeiras, e a gente fica muito contente com isso. Boa noite a todos. A 5ª audiência pública sobre PPA, LDO e LOA aconteceu na EMEIF Jardim Vista Linda. Os vereadores Ivan de Carvalho e Toninho Rodrigues debateram as propostas da população. A audiência foi boa, é a 5ª audiência que a gente tem nesse projeto, são 9 no total. Hoje foi a 5ª audiência. Entendo que a participação foi saudável, apesar de que às vezes a gente pode parecer que está fugindo um pouco da temática, mas o orçamento é isso, é dizer onde vai ser gasto o recurso municipal. A população participou sim, dizendo o que entende, o que pretende. Você vê que algumas pessoas apresentam as suas necessidades relacionadas com a infraestrutura da sua rua, de onde mora. Outros já entendem que é mais importante investir em educação, outros em saúde. E assim vai se definindo onde é que se aplica o recurso municipal. Alguma dessas sugestões pode ser alterada no plano plurianual, no PPA, no LDO, no LOA? Podem. Os vereadores eles têm uma capacidade de alteração do orçamento não grande, porque muitos desses recursos já são vinculados à despesa de custeio, como é o caso da despesa maior do município de Bertioga, que é a despesa com pessoal, mas existem alguns recursos que os vereadores. Mas a gente precisa entender o seguinte, qualquer recurso que o vereador muda, ele está tirando de um lugar e colocando em outro. O vereador não pode criar uma despesa nova. Então, total do orçamento, o vereador trabalha dentro daquele total. Ele tira de um lugar e coloca em outro. O morador Cleiton, da Chácara Vista Linda, criticou a proposta da audiência. Eu falei aí sobre a questão das ruas também, né? Mas eu acho que se tiver educação e saúde, tudo melhora. Porque se eu tenho educação, eu vou saber pelo menos a quem eu cobrar. Se eu tenho saúde, eu acho que é o básico que está faltando aqui em Bertioga, né? E o que a gente vê nessas reuniões que vem apresentar números, mas não vem trazer solução. Número, eu já estou cansado de número, eu sei quanto que Bertioga arrecada, eu sei que nós arrecadamos muito em PTU, só a Riviera em si traz muito dinheiro para Bertioga, mas o que eu não vejo é as coisas acontecendo. Aí você vem falar que a cidade está progredindo, tudo bem, mas no meu bairro eu não estou vendo acontecer nada. Você mora onde? Eu moro na Chácara Vista Linda, na número 94 da Casa B, da Rua 7. Né? Se você quiser ir lá agora, pegar sua reportagem e ir lá agora, você vai ver a poça de água que está lá. Está quantos dias que não chove em Bertioga forte? Né? Então eu não vejo nada acontecer. Outro assunto abordado foi a criação do centro de referência. Esse projeto está em fase final e vai sair, não tenha dúvida que vai sair. O que a gente quer saber, vereador, é se nos próximos 4 anos vai entrar nesse... Eu vou responder para você. Nós vamos colocar agora.
Isso é isso que a gente quer essa é uma saber. emenda nossa, minha, da Câmara, que nós vamos colocar agora. Todos os vereadores vão assinar, inclusive, essa emenda, que nós vamos colocar agora. Não só o centro de referência, mas outros itens que nós discutimos. Quem acompanhou nossas reuniões já desde o início, né, Waldir, tem vários pontos que nós temos que colocar que ficou fora do PPA hoje. Então, nós temos que colocar, sim, não tenha dúvida. Mas quanto a projetos, nós estamos tentando finalizar o projeto até para apresentar para a comissão, para as mães, né, para a população que tem criança especial, e nós queremos colocar tudo junto, inclusive a PAI, inclusive as ONGs que prestam serviço voluntários, porque se nós tivermos num só local todo esse aparato, aí sim a criança vai ter reabilitação, né? Então, acho que está respondido para você, né? Tá, ok, obrigada.